Glória a Jesus. Povo de Deus, eu sou o pastor Celso Chagas. Você está no canal Amplitude do Evangelho, para juntos adorarmos e exaltarmos ao Deus Todo-Poderoso, ao grande Pai Celestial, aquele que tem contado até os fios de cabelo da nossa cabeça, que não se pode tornar um preto ou branco sem a sua permissão. A Ele, honras e glórias. Deus é maravilhoso e nós temos um dever de continuar a reverenciá-lo, pois no momento que nós careçamos dele, é só falar com ele, ele está pronto para nos atender. Contanto que com ele temos feito o nosso ajuste, ajustar a nossa situação. E não é difícil, pois ainda que o homem não professe religião alguma, no momento da dificuldade ele se lembra que tem um Pai nos céus. E é só ser sincero, pedir a ele perdão, ajustar as contas e começar a com ele ter comunhão, pois ele está atento ao clamor dos seus filhos, daqueles que acreditam na sua palavra. Louvado e exaltado seja o seu santo nome. A palavra do Senhor no livro de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17 nos diz: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. A palavra lida neste exato momento, escrita pelo sábio apóstolo São Paulo. Paulo este que outrora fora perseguidor da Igreja de Deus. Nós observamos na sua trajetória, historicamente falando, aquele jovem, nascido e crescido, e ao completar seus 13 anos, mais ou menos a 14, foi mandado da sua cidade de Tarso para Jerusalém, para então ter o privilégio de estudar aos pés de um mestre renomado entre os judeus, que era nada mais, nada menos que o Dr. Gamaliel. Gamaliel que o instruíra em todos os sentidos da lei, e que ele tornara-se homem apto e preparado para levar a sério aquilo que ele tinha como certeza, que era estar de acordo com toda a lei dos judeus. Crescera firmado, convicto de que era isso mesmo que ele estava decidido a ser. Sendo integrante do Sinédrio, e que desses ele tinha o direito de solicitar permissão e então perseguir ao povo de Deus. Pois Cristo já havia chegado, pregado, sido morto, ressuscitado e estava aos céus. Este jovem agora tão cheio de entusiasmo, querendo ele então impor as suas normas e deter a marcha do povo de Deus, acreditando ele que isto não passava de uma seita dos nazarenos, uma seita iniciada por Cristo e que os discípulos deram seguimento. Parte ele então, com a crueldade monstruosa, a prender, a bater, até mesmo matar, e a prejudicar de tal forma a Igreja de Deus. Ao citarem o seu nome, era para deixar o povo assustado e muitos já fugirem com medo. Mas ele toma uma decisão mais abrangente.
agora eu vou ampliar o território. Aonde quer que tenha um povo buscando e adorando esse Cristo, eu irei ao encontro e vou trazê-los maniatados para Jerusalém, para serem presos, surrados e julgados no rigor da lei. E parte ele com a sua comitiva. Ele não esperava o que estava por vir. E ele indo a caminho de Damasco, ele agora tem que se enfrentar com o poderoso Senhor, o Rei eterno Senhor Jesus, aquele que tem a vida dos homens sob o seu domínio. Paulo, ao cair do animal ao qual montava, cai por terra e como qualquer um pode tropeçar e cair, provavelmente ele deva ter pensado, levantar-me-ei com a fúria bem maior, mas ao tentar levantar era cego e ouvir a voz que lhe falava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vindo uma luz forte dos céus. E ele então tenta levantar e não tem possibilidade alguma, ele agora é guiado. E guiado com uma cegueira, ele não tinha como enxergar nada, somente a inquietação. E eu posso pelo menos tentar compreender aquilo. Pessoal que lida com solda e que sabe muito bem quanto um reflexo dá. Às vezes que o peão é um pouco teimoso, e muitas vezes vai soldar sem a máscara de solda, a menos para fazer um pingo de solda, e pega aquele reflexo nos olhos. E a noite é infernal, e ele tem que recorrer a diversos métodos para tentar amenizar a situação. Mas o de Paulo era muito além, era muito mais difícil, muito mais complexo. Ele passou horas e horas ali com aquela cegueira, até que ele teve que receber, lá na casa onde ele estava, aquele homem que oraria por ele, e as escamas lhes caíam dos olhos, e ele voltaria a enxergar, e ele então assumiria com Deus um compromisso. Compromisso este que não era para brincadeira, e que ele estava disposto a reconhecer os seus pecados, os seus erros, e tentar apagar tudo aquilo que ele havia feito, e voltar agora, cumprindo a palavra de Deus e pronto para sofrer pelo Evangelho de Cristo, anunciando ao mundo perdido a grandeza da glória do Senhor, a ponto de ele chegar agora no livro aos Romanos e dizendo ao povo: olha, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus e ele é salvação para todo aquele que nele crê. Primeiramente dos judeus e também dos gregos, porque nele, por intermédio do Evangelho dele, por intermédio da sua palavra, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, porque o justo viverá da fé, louvado seja o seu santo nome. Nós observamos que antes de Paulo escrever isso aqui aos Romanos, ele havia passado por diversos momentos difíceis na vida, julgado pelos judeus, tentaram tirar-lhe a vida, fizeram o possível para destruí-lo. Nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nós temos que eliminar este homem que ele está a pregar uma doutrina nova com a qual nós não concordamos. E esta doutrina nova, a qual não interessavam a eles, que eles não conseguiam aceitar, era de que Cristo foi, Cristo é e sempre será o Senhor. Que Cristo era o Salvador. Que Cristo veio a esse mundo dar a vida para salvar e plantar nessa terra uma nova mensagem, uma mensagem salvadora, uma mensagem de restauração para restabelecer o homem a sua comunhão para com Deus. Isto, nada mais que isto, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja, era isto que Paulo pregava e é isso que nós continuamos a pregar. E como Paulo disse nas suas palavras, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus, nós também não devemos nos envergonhar, mas mostrarmos ao mundo perdido a grandeza da palavra do Senhor. Paulo, com todo o cacife teológico, jurídico que possuía, mesmo dessa forma, ele chegou a trabalhar em umas posições que às vezes não era que ele bem queria, mas ali estava ele para não pôr impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Nós podemos observar que o homem que fora aluno de Gamaliel,
que era cidadão romano, que falava todos os idiomas do mundo antigo, poderia ele se apresentar a qualquer universidade da época e ninguém iria rejeitá-lo para ser um dos melhores cátedras naquele momento, naquela ocasião. Mas Paulo preferiu levar a sério, enfrentar os desertos, enfrentar as dificuldades, enfrentar as agruras da vida, a ponto de pregar a palavra e afirmar: ora, eu estou disposto a levar o evangelho onde quer que seja. Digo eu, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo no Filho de Deus. Louvado seja o seu santo nome. A responsabilidade de quem assumiu com Deus um compromisso de levar a sério a grandeza do evangelho, por mais adverso que seja, por mais difícil que seja, por mais cruel que seja a vida, levemos a sério, como disse o apóstolo Paulo, esse evangelho de justiça, esse evangelho de retidão. Paulo afirmando: olha, é nesse evangelho, por intermédio dele, que se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, que o justo viverá da fé. Nós temos visto cada vez mais que passa, se aumenta esse número. Pessoas que dizem: eu vivo pela fé, mas que fé está ele a viver? A fé que você tem que sustentá-lo, a fé que você tem que manter o sanguessuga, a fé que você tem que jogar dinheiro, seu salário. Não é essa fé que Paulo estava falando. Paulo está dizendo: olha, a fé vê o impossível, o imaginável, o insondável. Paulo tinha poder para fazer, para esclarecer, para viver e até mesmo para receber inúmeros benefícios, porque ele era um homem preparado para tal função, mas ele abriu mão de muita coisa para não pôr impedimento ao Evangelho de Cristo. Igreja do Senhor Jesus, estejais atento à grandeza de Deus, à soberania do Senhor. Voltemo-nos cada vez mais para este Evangelho puro e sacrossanto, bendito e imaculado. O Evangelho de Cristo não traz confusão. O Evangelho de Cristo não é riqueza de um lado e pobreza de outro. De um extremo tem grandeza e glória, e do outro pauperismo. Não é o Evangelho de Cristo. Acorda, povo de Deus, e vamos viver o Evangelho genuíno, Evangelho da salvação, Evangelho da libertação, Evangelho da transformação. A riqueza tem que existir, porém Deus é um Deus justo, um Deus de justiça plena. Deus não tem um povo para ser escravo de um outro povo. Povo de Deus, vamos nos firmar na fé, na convicção de que Deus está lá no céu a contemplar o nosso querer, o nosso viver, o nosso clamor seriamente perante Ele. Sejamos a Deus fiéis e procuremos viver a verdadeira face do Evangelho e ter a Bíblia Sagrada por regra de fé e governo e aprender o beabá de Jesus de acordo com o seu querer, conforme a sua carta magna. Vamos seguir em frente, vamos adorar ao Senhor, como disse o apóstolo São Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tenhamos convicção do Evangelho de Cristo e não nos envergonhemos dele. Aonde quer que estejamos, dentro, fora da igreja, no trabalho, no meio da rua, no ônibus, no avião, onde quer que seja, falemos de Jesus a tempo em qualquer lugar, com educação, com respaldo bíblico, com convicção, pronto a calar a boca dos demônios. Para isso é preciso estudar, conhecer, jejuar, orar, ter convicção que Ele está conosco para que nós possamos fazer um grande trabalho para Ele nessa nação brasileira. Que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus fale ao seu coração cada vez mais, que a clareza do Evangelho de Cristo inunde o teu viver, que a capacidade celestial tome conta da sua alma, que arda em ti um desejo de pregar o Evangelho e de viver este Evangelho puro e genuíno. Esse Evangelho que não é farisaico, mas é um Evangelho cristão de verdade. Aquele aonde tu entregas a tua alma a Cristo e começa a aprender com Ele e a polir as arestas baseado na sua palavra. Como diz São João capítulo 15, vós estáis limpos e limpos pela palavra que vos tenho pregado. E ao estarmos cada vez melhor, corrigindo os defeitos, fazendo a vida andar nos trilhos, conforme o querer do Senhor, este é o Evangelho, para que possamos pregá-lo para os ímpios, para quem quer que seja, ainda que sem palavra, somente com o nosso proceder, com o nosso agir. Como diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Como diz o Dr. Laí Ribeiro, que Deus te abençoe e tudo de bom. Oremos ao Senhor. Invoquemos a bênção de Deus sobre a nossa nação, para que possamos ter dias melhores
governos melhores, oportunidades mais amplas e que possamos ter prazer em glorificar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra, a Tua palavra é fiel e ela não volta vazia. Tu és Deus, o único Senhor, o inexplicável com base na razão humana. O homem nunca vai ter capacidade de entender 100% quem Tu és. Mas pela fé temos uma certeza: Tu é Deus ainda antes que o mundo se formasse. Tu és Deus que abençoa, que capacita e que guarda os Teus filhos. Senhor, entrega em Tuas mãos a nação brasileira, esse solo tão rico e tão fértil, de um povo bom e que precisamos, Senhor, encarecidamente do Teu agir, do Teu transformar, da mudança de mentalidade, dessa metamorfose celestial agir sobre a raça humana nessa nação. Deus, derrama sobre nós o Teu Espírito, o Teu avivamento, o Teu poder, neutralizando as forças de Satanás, jogando por terra todas as barreiras, todas as hostes inflamadas do inferno. Destrói, Senhor, a fúria do inimigo e abençoa um povo que é Teu, para que nós possamos caminhar na Tua presença e exaltar o Teu santo nome. Ó Deus, abençoa aquele que está na batalha essa hora, lutando, batalhando onde quer que seja, e qual função que ele esteja a exercer. Proteja-o, Pai, em nome do Teu santo Filho Jesus. Abençoa os Teus filhos, os verdadeiros pastores que pregam o Evangelho, ó Deus, e corrige aqueles que não estão levando a sério na Tua palavra, que Tu és Deus acima de tudo, no qual nós exaltamos e Te adoramos. Abençoe nossas crianças, ó Deus, e levanta, Senhor, pessoas aptas, Pai, tementes ao Senhor, para ensiná-los, de pais a professores, que possam levar a verdadeira palavra a essa juventude. Ó Deus, desperta jovens inteligentes e que tenham vontade, Senhor, de fazer a diferença nessa nação. Ó meu querido mestre, que haja, Senhor, a unção espiritual pairando sobre esse povo brasileiro. Deus, no nome de Jesus, joga por terra a fúria do inferno, abençoe Tua nação ricamente, curando os enfermos, restabelecendo e dando graça aos Teus filhos, para expulsar demônios de qualquer que seja o tamanho, legiões até, que haja possibilidade e a graça do céu da vida desses filhos que invocam o Teu nome. Deus, tendo certeza da vitória, pois Tu ouves a oração daqueles que falam contigo com sinceridade, com lealdade, com convicção que Tu és Deus. Senhor, certo da vitória, Te agradecemos. No nome santo de Jesus, eu Te agradeço, para que o Teu nome seja sempre glorificado por meu intermédio e de todos aqueles que acreditam no Senhor. Amém. Glória a Jesus. Que Deus te abençoe grandemente e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.